Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje vou falar sobre contestação emocional, porque às vezes a gente ouve um tanto de besteira na internet, né? As pessoas às vezes elas não sabem o que fala, ela pega uma história no fim e propaga ela como verdade e não explica o que acontece antes disso, né? E assim eles enganam muitas pessoas, porque as pessoas ela engole hoje em dia, como ela está muitas das vezes sentindo a necessidade da verdade, elas aceitam qualquer coisa que vem propagada. Ou seja, o que acontece? Esses dias aí eu vi, né, na internet um líder religioso dizendo que Deus matou o seu filho. Grande besteira isso. O que acontece? Quando as pessoas elas propagam essa ideia de uma forma errada, elas não estão afetando diretamente a Deus, porque Deus não afeta. Eles afetam a consciência de outros irmãos que estão se desenvolvendo, que pegam uma história por fim, né? E tem que acreditar nas pessoas erradas. E aí que nasce um monte de pessoas que se diz ateu, né, com toda razão, porque as pessoas não vigiam, elas não têm uma palavra que prove, né, toda essa estrutura. Ela pega uma estrutura já chegando no fim, com toda a crise, e já ataca numa pessoa que está desenvolvendo, né, a sua fé, a sua forma de acreditar em Deus. Aí dessa forma nascem os ateus, né, com toda razão. Hoje os ateus eles têm mais senso de raiz, de palavra da vida, do que outras pessoas. Eles são mais social, eles têm mais ideia formal sobre essa física humana. Eles entendem que nós sentimos dor e eles não aceitam um Deus, né, que mata as pessoas, né? E é por isso que vem muitas pessoas incrédulas. Eu não estou falando de pessoas que fica por aí na internet confessando ser satanista, ser Lucifer, ser ateu. Não estou falando dessas pessoas, estou falando dessas pessoas que já vêm da sociedade inconscientemente, buscando uma coisa para a verdade, uma verdade para relacionar, né, todas as coisas de Deus de uma forma justa, honesta. Ele depara com essas pessoas que pregam a mensagem no fim, né, cheio de crises, cheio de conflito, tá? Então as pessoas elas vai mesmo ficando incrédulas, elas vai se tornando ateu. Tem pessoas que estão dentro de uma comunidade religiosa confessando o tempo todo e não acreditam em nada, e não acreditam numa sociedade correta, né? Acredita apenas naquela coisa que às vezes, naquela mensagem, ela deposita toda a sua ideia dentro de um corpo físico e emocional, certo? Então, irmãos, não aceita muitas das vezes só essas ideias que as pessoas dizem por aí. Vigia, né, na hora que a gente for passar uma mensagem. Eu trouxe isso aqui para uma exemplificação, para a gente entender o que realmente aconteceu nesse tempo todo. Aí você vai falar, beleza, o Filho de Deus, o que é Filho de Deus? Verdadeiro, Filho de Deus, verdadeiro é o poder. São todas essas construções, toda a massa, tudo que envolve a Terra, o planeta todo, o planeta Terra todo é Deus, Deus. Aí entra por dentro deles os corpos. Aqui estão os corpos. Nesse tempo aqui que Deus tinha criado essa glória toda, as pessoas já estavam em conflito social, reproduzindo uma metafísica negativa das suas ações,
certo? E eles estavam assim, tudo era dinheiro, tudo, né, quem tinha muito vivia, eles não importava, eles escravizavam outras pessoas por ter mais conhecimento, por ter mais poder, igual o dia de hoje, né? As pessoas que estão lá em cima, ela automaticamente, nós que estamos aqui embaixo, considerando a classe pobre, não estou falando de dinheiro, tá, irmão? Considerando a classe pobre com poucos conhecimentos, era escravizado por esses que estavam formando projetos na metafísica, força quântica ideológica, porque eles agrupavam a emoção das pessoas e fazia aquela uma ideia só. E nesse meio tempo, elas criavam várias forças negativas por não ter uma administração correta. Mas é assim que vivia as pessoas, todo morta. Aí, a glória de Deus, tudo é feito por Ele. Todas as coisas que veio é de Deus, irmão. Você tem que entender isso. Aí, para você entender as coisas, tudo, os corpos que andam na rua, tudo é movimento de Deus. Quando você olhar para as pessoas e entender que elas têm raiz, que Deus criou ela perfeita, aí você vai ter um respeito. Ela está produzindo uma metafísica negativa, é porque muitas das vezes ela já veio enganada, né, no projeto social que foi desenvolvido por essa sociedade desde 2 milênios atrás, né, que veio o anticristo, o antissocialismo, e ela foi vindo desse fim, né, de uma ideia fim, e não explicava o que aconteceu. Então aqui está Deus, a glória de Deus, poder e todo mundo morto, vivendo por dinheiro, né, por razão pessoal, social, não importava quem estava abaixo dele, não importava, ele via as pessoas, o outro corpo, uma forma de ganhar dinheiro. Quando ele olhava para uma pessoa que tem menos conhecimento, ele já via, fazia daquela pessoa, ele usava aquela pessoa para ganhar dinheiro. Hoje em dia na sociedade nós falamos de feitiçaria. Pessoas que usam a emoção do outro para se promover. A pessoa tem pouco conhecimento, então vamos subir acima dela, vamos manobrar a emoção dela, e ela vai dar para nós um crédito, e esse crédito para eles hoje em dia, nessa armação de um antissocialismo, o corpus da pessoa, elas vale dinheiro, a ignorância das pessoas vale dinheiro para esses tipos de pessoas que estão postados no sistema corrupto. Então, irmão, todo mundo morto, ok? Aí o que Deus fez? Ele falou, olha, vou criar um ato consciente. E dentro desse ato consciente, que é o Cristo, olha só, não é poder, não é filho, não é nada. Esse Cristo aqui, irmão, é neutro, ele não é nada. Ele vai dividir a emoção positiva, a metafísica positiva e a metafísica negativa. Ou seja, a palavra da vida, ela nunca foi vida, porque para você, muitas das vezes, produzir a palavra da vida, o corpo tem que estar presente. Você tem que transmitir uma mensagem face a face para o seu irmão. Passou disso tudo, aí tudo vira ideologia. Então cria-se uma estrutura, uma cidade, entende? Então, o que acontece? E aqui no meio, a palavra da vida, sendo de cada corpo em específico, não pode ser propagada. Ela tem que ser de cada corpo em específico. Então eles vão acendendo cada corpo, porque eles vão estar relacionando a verdade para outro irmão. Mas o que eu quero que vocês entendam? Quando Deus criou esse Cristo, que não é nada, ele não é poder, ele não é filho, nada, ele entregou esse fruto, esse filho de Deus, que ele é considerado aqui, ele é poder, ele tem o dom de criar, mas aqui ele não tem mais o poder de criar. Ele é um ato, ele é uma consciência positiva e uma consciência negativa. É uma consciência positiva primeiro e uma consciência negativa, dando origem à vida e dando origem à emoção do corpo. Nessa origem da vida, ela vai se expressar como Satanás, porque Satanás antigamente, e quando ele fazia aqui uma guerra física aqui para as pessoas, ele pedia a vida das pessoas que estejam em crise, para ela não contaminar os
outros, mas aqui não. Aqui, quando vem o ato consciente, a metafísica positiva e a metafísica negativa, você pode manobrar isso aqui. Então, os escravos ainda existem, a escravidão ainda existe, mas Deus está prestes a destruir com esse ato consciente uma metafísica positiva e uma metafísica negativa. E as pessoas vão ter que relacionar a palavra da vida. Automaticamente, o que acontece? Nesse meio tempo, eu vi um religioso fazendo, Deus matou, e o homem aqui chorando porque Deus matou. Quando você expressa essas emoções negativas, você mostra que você está contaminado. Eu não sei por que motivo a pessoa tem que chorar, porque chorar pelo... Tipo assim, o choro dela era de uma gratidão, mas uma gratidão que ia gerar uma negação para a vida dela. Olha só que interessante. Na expressão visual você está grato, porque você quer aparecer para todo mundo que está tudo bem. Mas aí você não importa com a vida do outro, quem perdeu a vida, quem sofreu as consequências. O certo é você negar esse ato. Você tem que negar esse ato de sacrifício. Deus não vai permitir esse sacrifício. Então, como as pessoas elas sentiram necessidade de um governo físico, Deus ele não poderia, irmão, trazer um governo físico. Imagina, um homem no lugar de Deus, representando uma positividade humana, uma energia positiva. Nunca vai existir isso. Nunca vai existir. Porque você já parou para pensar, irmão? Olha só. Suponhamos que você está dentro de uma casa, um casal, né, bonitinho. Você manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa ela aceita aquela mensagem como bem, mas dentro da casa dela tem uma pessoa que está em conflito, não está sabendo nada que está acontecendo. Então essa pessoa que se está acreditando numa suposta verdade, ela vai criar inimizade com uma outra pessoa que está dentro da casa dela. Aí por causa dessa palavra ideológica que veio propagada, ela vai criar uma outra inimizade. Nunca vai dar certo. Por isso que existe o ato consciente físico emocional e o ato consciente físico divino. Para que aqui Deus divide o ato positivo emocional e o ato positivo negativo. Eles nunca vão se encontrar no mesmo governo, numa mesma estrutura real de vida. Nunca vai construir. Ele pode construir uma cidade com atos positivos, com tudo isso aqui positivo, e equilibrar tudo, certo? E pode equilibrar uma cidade, mas se a verdade não vai ser, por quê? A gente depende do relacionamento corpo a corpo. Você depende do seu irmão e o seu irmão depende de você, né? Se você estiver dentro de um trabalho social, você pode relacionar a Cristo. Quando você dá a vida para esse ato consciente, não para uma física emocional, porque eu vejo muitas pessoas dando crédito a religioso, dando poder a um homem físico carnal. Você tem que dar a sua força, o seu poder, depositar aqui, ato consciente, porque esse ato consciente, ele tem essa estrutura aqui, esse poder aqui. Ele não tem esse poder, mas à medida que você dá para ele a sua força, a sua mente, a sua forma de raciocinar, automaticamente você atinge a vida que Deus criou aqui dentro do seu paraíso. Porque em uma determinada situação, essa consciência ela é divina, certo? Então, Deus entregou o Cristo para a humanidade limpa, sem sacrifício. E o homem criou a metafísica positiva e a metafísica negativa. Jesus e Manuel, Satanás e Lúcifer, né? Porque Satanás, ele vem da glória de um corpo comum.
Porque ele, muitas das vezes, ele não é ninguém, porque a origem de Deus está aqui no corpo. Mas quando ele vem de uma segunda intenção, ele acha que é o governo, ele acha que está no lugar de Deus, porque em determinada situação ele é igual a Deus. Mas depois que se sacrificou, Deus tomou esse poder dele, tomou o Cristo, e hoje Deus não está sob nome físico, emocional de nenhuma pessoa. Deus vai governar pela raiz das pessoas. O Espírito, ele vai governar. Deus é Espírito, corpo. E aqui é o Cristo. E o Cristo ele vai ficar aqui parado. Porque não vai governar. Deus vai vir governar as pessoas, vai começar daqui, ó, vai dar para ela sabedoria. Vai dar para a pessoa sabedoria. Aí o que passar daqui para cá, entende? É de Cristo, é o ato consciente morto. Se você relacionar a vida, sua vida aqui, é a palavra da vida, porque esse corpo aqui, ele tem uma chaga mortal de Cristo, né? Uma chaga mortal de Cristo. Ele não tem vida, mas tem uma chaga mortal da origem desse espírito aqui. Ele pode produzir vida aqui no mesmo espaço do tempo. Quando ele produz a vida aqui, ele gera glória de corpo comum. Ele é relacionável, ele significa que ele entende a outras pessoas, que está aqui na segunda intenção, aonde o Satanás veio e atacou Emanuel, entendeu? Que Emanuel era uma metafísica positiva, né? E ele era para ser positivo também, mas ele formou negativo, porque não tinha relacionamento social, ele se voltou contra esse corpo e sacrificou. Então, o que eu quero dizer? Então Deus vai estar aqui, ó, junto, dentro de você, no seu interior. Ele vai te mostrar tudo. Aí não vai estar sobre nada, porque tudo que foi na atmosfera ambiente, ela se tomou uma chaga mortal. Mas aí, no meio de tanta escuridão, por exemplo, numa forma ideológica, tanta escuridão, você vai ver luz. E quem é essa luz? Os atos conscientes. E os atos conscientes hoje, ele está criando uma metafísica negativa. Ele está apostado em religião, está apostado em política, está apostado em emoções mesmo de pessoa real, por ignorar outras pessoas. Tudo desenvolvido dentro desse. Então eles criam esse mundo todo aqui de uma forma negativa. Na hora que está tudo negativo, eles têm que entender que Deus criou o homem perfeito, que ele tem um espírito igual a Deus, que ele tem uma origem e que ele pode produzir ato consciente para relacionamento social. Porque hoje Deus está desabitado, porque ele está desabitado de uma certa forma. Quando fala de atmosferas cristão, ele está focado depois da chaga mortal do corpo, ele vai produzir palavra da vida e ato consciente do corpo comum. Mas no fundo ele vai estar aqui dentro de nós, certo? E o que vai para fora vai ser para relacionamento social, o fruto do bem, auxiliado pelo próprio ser divino, quando a pessoa se permite não se contaminar com a falsidade das pessoas. Então, irmão, depois do sacrifício do corpo vivo é uma metafísica negativa. As pessoas produziram falsidade para relacionar os seus irmãos, para equilibrar todas as coisas que veio, para equilibrar esse ato consciente, certo? E ele só vem porque as pessoas sentiam uma necessidade de um governo físico. E Deus não ia estabelecer ordem pelo governo físico. Automaticamente, nós estamos vivendo na terra do nunca. A terra do nunca é isso aqui. Aí o que quer dizer terra do nunca? Deus nunca esteve aqui, irmãos. Ele é glória, ele é dono de tudo. Aí você vai ver as pessoas contando história aí, né, da Bíblia, falando que que Emanuel foi atentado pelo diabo, que ofereceu pão e ele não quis oferecer. Irmão, Deus, quando ele vem em ato consciente, né, ele entende que não precisa de negociar com o diabo, certo? Ele entende isso, mas não se, porque se de certa forma ele negociar com o diabo, ele dá parte do seu reino para ele.
E no ato consciente de Deus, Deus sabendo como os seres humanos estava aqui tudo corrupto, explorando os outros seus irmãos, negativo, fisicamente, se materializando fisicamente o dinheiro, materializando, explorando o outro, você acha que Deus vai dar poder para um homem carnal, físico, ideológico, que fica aí vivendo aí, falando qualquer besteira, desviando a pessoa do caminho de Deus? Muitas das vezes, para você pregar, pregar contra Deus, por exemplo, você não precisa confessar que você é um satanista, um luciferiano, sei lá. Você não precisa, não. Basta você dizer um tanto de besteira das comunidades religiosas, um monte de gente desviando, um monte de irmão mesmo que poderia estar zelando, cuidando das pessoas, fazendo com que ela fique junto. Eles falam umas coisas, muitas das vezes, que colocam as pessoas incrédulas. Ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.